Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Selfie. Meu nome é Gustavo Andrade e hoje a gente vai falar sobre o profissional contemporâneo. A gente sabe que as coisas sempre estão em constante transformação, em constante mudança, e quando o mundo vai mudando, as sociedades vão mudando, as pessoas mudam, os valores mudam, a forma de vender um trabalho também muda. E os psicólogos já descobriram que não dá mais para trabalhar nos mesmos parâmetros de mercado do início dos anos 2000, dos anos 90 ou até antes disso. E hoje a gente vai falar exatamente dessas transformações e dessas mudanças que o mercado da psicologia já percebeu que vai ter que passar para conseguir continuar presente e fazendo a diferença na vida das pessoas. E para ter essa conversa hoje, eu convidei a Gabriela Pasqualini. Ela é psicóloga formada há mais de 10 anos na PUC Minas, atua na área clínica com ACP, a abordagem centrada na pessoa, e análise morfopsicológica. E a gente se conheceu na Mentoria 20, na nossa íntima M20, que é o projeto do Lucas Albertoni, que eu ajudo a coordenar. E desde então a gente já fez live juntos, a gente conversa bastante. E hoje ela vai falar sobre algumas experiências que ela viveu e que levaram ela a compreender e entender esses diferentes modos de inserção no mercado e como que essas diferenças foram acontecendo com o passar dos anos. Tudo bem, Gabriela? Oi, Gustavo, tudo bem comigo, com você? Olá para todo mundo que está ouvindo. Quero agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui na Rádio Self, que eu acompanho aí o desenvolvimento, sigo nas redes sociais e que eu sei que é um lugar que tem muito conteúdo bacana para os psicólogos. A Gabriela já chegou fazendo o pitch, eu tenho que continuar convidando essas pessoas. As pessoas que chegam na Rádio Self já trazendo o pitch da própria rádio. Foi assim com a Thaís Mafra no último episódio. Então, Gabriela, conta pra gente um pouco da sua história dentro da psicologia, como é que foi entrar nessa área, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais você. Até pensando então no que você trouxe aí de introdução, vou contar um pouquinho da minha história então, pra gente chegar na contemporaneidade, nos dias atuais, como que o psicólogo hoje precisa se portar no mercado de trabalho, Eu escolhi a psicologia com os meus 15 anos, com 17 eu comecei a fazer terapia e isso reforçou essa minha decisão. Eu não segui o que desejavam para mim, que era cursar direito, mas mesmo as pessoas tentando me convencer, ninguém se opôs, não fui proibida de fazer a psicologia. E às vésperas do vestibular, eu escutei uma frase que me marcou bastante, que foi: mais uma falida na família. Não abalou a minha decisão, mas é o tipo de fala que fica guardadinha no subconsciente, A verdade é que, não que essa pessoa tenha razão, mas uma verdade existe nessa frase, não tinha noção nenhuma do mercado de trabalho. Eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas com as questões emocionais delas. Mesmo contra tudo e contra todos, você resolveu bancar essa decisão de ajudar pessoas e daí você bancou a sua decisão de ir para a faculdade de psicologia. Confessar para você que só recentemente que eu percebi, tive noção de como que eu fui determinada. E como é que foi na época da faculdade? Eu entrei na faculdade em 2005, como você falou, eu estudei na PUC e a minha formação ela foi praticamente toda voltada para a área clínica. Eu fiz estágios em escola, centro de saúde, estágio organizacional, mas o que me cativou mesmo foi um estágio voluntário que eu fiz na clínica da PUC. A gente fazia atendimentos a alunos da faculdade. E nos últimos períodos, os estágios obrigatórios eu também fiz lá, na clínica escola. Antes mesmo de concluir o curso, eu já estava fazendo uma formação na abordagem teórica que eu queria seguir, que é a ACP. O amor mesmo sempre voltado para a área clínica. Acho que já teve comentários em outros episódios falando um pouquinho sobre essa questão teórica dentro da faculdade, Que a gente aprende muito sobre uma coisa só, mas que também não é suficiente. Esse muito também não é suficiente, E outras abordagens a gente tem que procurar por fora. Então foi o que eu fiz. Eu tinha um professor que era referência para mim. Hoje em dia nem começa o curso de formação antes de terminar a faculdade. Na época ele permitiu que eu e uma outra amiga minha fizéssemos. Então a gente começou no 9º período
E na época também era 1 ano e meio, hoje eu acho que é 1 ano só. Então eu fiz até eu formar e ainda continuei um tempinho para poder concluir a formação específica, abordagem centrada na pessoa. Te ouvindo até, né, falando do seu amor mesmo pela psicologia, pelos conteúdos, né, a gente de fato já comentou bastante, né, sobre esse assunto aqui nos episódios. Fica evidente novamente, né, que a faculdade não prepara a gente para enfrentar essas condições que a gente vai se deparar quando se forma, né? Então, mesmo que a gente busque essas formações, né, teóricas, chega na hora de entrar no mercado, o mercado tem suas regras, a gente querendo ou não, e a gente tem que entender como é que essas regras funcionam, né? E como é que foi essa época, assim, do pós-formada, concluindo um curso de formação clínica, né, na área, com a abordagem que você gostaria de atuar, e ao mesmo tempo buscando formas de se inserir no mercado. Você formou, fazendo as contas aqui de cabeça, por volta de 2009, né? Formei em junho de 2010, porque eu entrei na metade do ano de 2005. Ah, sim. Para dar os 5 anos, foi metade de 2010. E no final de 2010 eu terminei o curso de formação. E aí sim que eu comecei a conhecer a realidade de trabalhar e de ser autônoma, né? Porque a minha escolha foi de ir para o consultório, né? Trabalhar em consultório. Nos primeiros meses, após a graduação, eu não tive tanto esse contato, porque eu ainda estava no curso de formação. E lá tinha toda uma estrutura da clínica, o suporte dos professores, né? Eu recebia clientes através da clínica. Depois que terminou o curso, aí eu fui ser sozinha. A gente é um pouco solitário nessa profissão, né? Assim, ficar muito, ali. Né? É muito. Eu quis amenizar a situação. É muito, a gente fica no nosso consultório ali. Se a gente não está inserido em uma clínica, né, onde a gente consegue aí ter contato com outros profissionais, tem às vezes reuniões, ou até no intervalo entre um atendimento e outro, a gente esbarra com alguém e tal. Se é só o nosso consultório, a gente é muito sozinho. E aí então, em 2011, depois do curso de formação, então eu fiquei sem onde atender, né? Aí em 2011 eu comecei a sublocar o consultório de uma amiga e passei alguns meses com apenas um cliente que veio do curso de formação, que ele continuou comigo. Então, assim, essa fase foi angustiante, mas eu estava totalmente perdida, eu não sabia a que recorrer, assim, a que caminho seguir. Eu só sabia, como eu disse, né, eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas com as questões emocionais, mas como captar cliente, eu não tinha a mínima noção. E não dava para depender só do curso de formação, né, para captar os clientes. Já que você conseguiu ainda assim trazer um cliente de lá, ainda assim não dá para você fazer outro curso de formação para continuar captando cliente. Não. Né? Mas em 2012 eu montei o meu próprio consultório, só que exatamente sem noção nenhuma do que fazer. A questão da sublocação, assim, era tranquila, assim, era uma amiga minha, a gente tinha um bom relacionamento e tal, mas tem muitas regras, né, quando a gente subloca consultório. Questão do horário, assim, de ter que sublocar turnos, e aí você recebe outro cliente, aquele cliente não pode aquele horário que você está sublocando, e aí você tem que ficar numa negociação com a proprietária da sala ou com outra pessoa que atende, que está sublocando outro horário. Começou a ficar meio confusa essa dinâmica, sabe? A questão da sublocação, ela tem seus prós e contras, né? Quando a gente olha para o início da carreira clínica, porque ela acaba sendo um início muito viável. Sim, exatamente. Já que você não vai ter que arcar com uma série de despesas de quem banca um consultório, né? De quem aluga um consultório, tem um consultório, vai ter que bancar. Então, a sublocação ela acaba sendo muito viável desse aspecto. Então, para quem está começando, é excelente. Mas, sim, inclusive, né, outras profissões não podem sublocar e não sublocam de forma alguma. Então, dentro da psicologia, a gente ainda tem essa vantagem, né, enquanto autônomos, de poder sublocar de alguns profissionais. Agora, tem esse outro lado, que é esse engessamento dos horários, você não fica tão disponível assim, né, para poder manejar os seus horários e tal. Então, tem os prós e contras. Mas, como você disse, eu acho que uns 90% das pessoas, quando começa, se for para a área clínica, né,
Eu acredito que siga esse caminho de sublocar. Porque Sim, é muito sim. difícil esse começo, né? Muito difícil. Até porque, pelo menos na época em que eu formei, que a gente não tinha tanta visão de empreendedorismo, de posicionamento no mercado e tal, a gente, de como divulgar o trabalho, a gente ficava só na base da indicação mesmo. Por mais que hoje em dia ainda seja a minha maior fonte de cliente, é o boca a boca da indicação de um cliente para indicar outro, no começo, principalmente, é um processo muito lento, né? Quanto menos cliente você tem, menos condição de fortalecer um processo ali de indicações você tem, né? Então, no início, é sempre mais complicado mesmo. E aí, então, em 2012, eu resolvi montar o meu próprio consultório, como eu disse, sem noção, né, de como fazer. Eu sabia atender, né, mas isso de como captar o cliente, eu não fazia a menor ideia. Ficava só por conta das indicações. Hoje é algo que eu digo, assim, para as pessoas que em conversas ou quem está começando, que eu posso ter esse contato, não dá para você ficar parado, de braço cruzado dentro de um consultório, esperando o cliente bater na porta, né? Mas, de certa forma, era o que eu fazia na época, assim. A gente não ouvia tantas pessoas quanto a gente ouve hoje falando sobre empreendedorismo na área da psicologia. Não tinha, não. Não tinha, né? Esse movimento que a gente percebe hoje claramente, assim, de muitos psicólogos se movimentando em redes sociais, falando de empreendedorismo ou de fato empreendendo, falando eu estou empreendendo, porque antigamente você tinha muita gente que empreendia sem saber que estava empreendendo. Mas agora as pessoas estão tomando consciência disso. As pessoas entenderam que existe algo que pode ser feito, que é diferente da realidade que psicólogos enfrentavam lá no início dos anos 2000 ou no início dos anos 2010 ali, né? Não tinha esse pensamento, assim, essas iniciativas, não tinha. Fora que na faculdade a gente também não recebe orientação nenhuma sobre como administrar o consultório, nem como precificar o nosso serviço. Se hoje é difícil e essa discussão está muito presente, imagina antes, né? A única coisa que eu ouvia, assim, que eu tenho na minha memória, é de que precisava-se de, no mínimo, 5 anos para conseguir viver de consultório, para alcançar uma vida financeira considerada boa, mas que número que representa isso eu também nunca soube. Uma referência Você que não é a a gente primeira não tem. pessoa que fala essa máxima aqui na rádio. Porque eu acho que a gente ouve muito isso. Mas então, o que te fez notar que precisava de algo diferente foi depois que você foi pro seu consultório? Com certeza, porque eu vivia fazendo continhas, sabe, de quanto que eu queria receber e quantos clientes eu precisava ter para chegar nesse valor. Que dessa forma que eu fazia, os clientes não chegavam, né? Porque na verdade eu não fazia muita coisa, né? Eram os gatos pingados que vinham pelas indicações, alguém que me conhecia e sabia que eu sou psicóloga e passava meu contato e tal. Daí, primeiro eu comecei a procurar convênio para eu poder me credenciar. Aqui, nossa senhora, uma situação que eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou compartilhar. Porque eu era tão inocente e mal orientada que eu caí em um golpe. Um cara me ligou, se disse representante de um convênio. Não sei como, né? As pessoas, elas conseguem informação da gente quando a gente começa a procurar coisas na internet, né? Isso, se aconteceu antes, hoje isso acontece com muito mais frequência. Né, essas tentativas de golpe, eu acho que isso é extremamente importante para todo mundo que está ouvindo, saber dessa história da Gabriela, né, para se atentar mesmo hoje em dia, porque se naquela época já era complicado com essa questão de golpes e tudo, hoje em dia é muito mais fácil o acesso a essas informações, né? O telefone de todo mundo que é psicólogo é público na internet, tá lá seu nome, seu CRP, né? É fácil achar seu CPF, acha tudo seu. Então, importante ouvir com muita atenção essas histórias. Vai lá, desculpa interromper. Não, imagina, eu nem tinha pensado nisso, assim, que hoje pode ser que seja mais fácil ainda de acontecer isso. Mas então, se liguem nessa dica, nessa experiência minha,
para se caso alguma coisa suspeita acontecer, vocês já estão aí antenados. Então, o cara me ligou e se disse representante de um convênio, pediu para marcar um horário comigo no meu consultório para a gente fazer uma reunião. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu estava procurando isso, né? Eu estava lá caçando convênio, mandando e-mails para tudo quanto é lugar para saber como que eu fazia para me credenciar, se tinha vaga e tal. Mesmo sabendo que o retorno financeiro é baixo, né? Mas era uma saída que eu vi naquele momento. E aí ele foi no meu consultório, me fez uma oferta em que eu tinha que pagar um valor X, não lembro mais, mas eu sei que eu tirei da minha poupança, porque eu não tinha dinheiro para pagar, assim, eu tive que tirar da poupança. E dentro de tanto tempo, eu começaria a receber clientes. No desespero que eu tava, nem pesquisei, nem consultei ninguém. E aí eu caí igual uma patinha, né? O cara nunca mais vi na vida. Que história. Pois é. Aí depois de um tempo, né, depois dessa experiência aí, consegui me credenciar um convênio, né, mas vários outros falavam que região hospitalar, porque meu consultório fica na região hospitalar. E aí vários falavam que a região hospitalar já não precisava mais, que já tinha muitos, né, ou que não, realmente não tinha interesse naquele momento de conveniar com um psicólogo e tal. E aí uma amiga me procurou, não, eu que procurei, foi eu mesma que procurei, porque eu via que uma amiga fazia parte de uma rede de psicólogos. E aí eu entrei em contato com ela, para saber como que eu fazia para entrar também. E na época não tinha essa possibilidade, eles não estavam abertos a receber outras pessoas, era só quem tinha criado mesmo aquela rede ali que fazia o trabalho. Eu acho que a demanda começou a aumentar, e aí eles abriram para receber psicólogos para eles poderem encaminhar clientes. Só que, na verdade, eu nunca recebi clientes também dessa rede. Só depois que eu comecei a fazer parte de um programa de atendimento social dentro dessa rede, que aí eu comecei a receber clientes, mas assim, a preços baixíssimos e às vezes de graça, né, fazendo um trabalho gratuito. Depois disso, passaram pouquinhos meses, assim, uns 2, 3 meses que eu entrei para essa rede, eu recebi um contato, até foi do Lucas, Lucas Albertoni, sempre presente, e aí ele me ligou para participar de uma reunião que ia ter na clínica lá, para contar sobre um trabalho, uma possibilidade de trabalho. Fui e gostei da proposta e comecei a ser psicóloga parceira dessa clínica, e aí as coisas melhoraram bastante, mas ainda recebendo pouco. Só que achando que era justo, pelo que eu aprendi, de que a gente tem que começar cobrando pouco e atender a qualquer preço, né? O preço que a pessoa pudesse pagar. Então, por muitos anos, quem determinou o meu preço foram os clientes ou a clínica onde eu trabalhava. E assim, te ouvindo, fica muito claro assim, que existia uma vontade muito grande de fazer acontecer, né? Inclusive buscando todas as formas possíveis, assim, em prol de um objetivo muito claro e de um propósito muito nobre, né, que é ajudar pessoas. Que foi isso, inclusive, que te levou para psicologia. Sim, como eu falei no começo, era tanto isso que eu nem... Quando eu fui fazer vestibular, de fato, e definir a minha profissão, eu nem procurei saber como que era o mercado de trabalho. Eu só sabia que eu queria fazer isso na minha vida. E aí você também estava falando aí, né, que até o preço que você cobrava não estava na sua mão, né? A psicologia, né, o psicólogo, a psicóloga, são uma das únicas profissões, assim, que ainda hoje topam essa coisa do tipo... o meu serviço não sou eu que precifico. Ou o meu serviço é tão flexível quanto o meu cliente puder. Ou não puder, né, no caso. De novo, né, vou bater na mesma tecla. Não é que não se possa ser flexível, não é que não se possa fazer caridade, não é que não se possa ajudar pessoas que não têm condição de pagar um valor que é cobrado, geralmente, uma sessão de psicoterapia. Mas o nosso trabalho, ele tem que estar na nossa mão, né? Sim. Eu já notei que existe um ponto de virada nessa sua história que também passa por esse dado, né? O trabalho ficar mais na sua mão e sair um pouco
dos dizeres de fora, do que se diz sobre a psicologia, do que se falava que era possível, do que era impossível, né? Sim. E como é que foi esse ponto de virada? Se é que existe um ponto só, né, de virada, se é que não são vários? Eu acredito que veio logo depois de mais uma experiência em que esse retorno financeiro era muito ruim. Você apanhou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Não satisfeita, fui apanhar mais um pouquinho. Porque eu me submeti a um trabalho pesado na saúde mental para receber um salário mínimo. Na época era 700 e alguma coisa. Acho que isso foi em 2014, 2015. Ao mesmo tempo que eu achava um absurdo, uma desvalorização, eu ficava pensando, para poder me convencer de que valia a pena, né? Eu pensava que era pela experiência e que qualquer dinheiro é melhor que nada. Então, ali, 700 e poucos reais já ia fazer uma diferença. Realmente faz diferença, né? Mas, nossa, hoje eu não consigo conceber a lógica, sabe, de um profissional de psicologia com formação de 5 anos trabalhar com um trabalho tão pesado, assim, tão profundo, tão valioso, receber um salário mínimo, sabe? Hoje em dia eu não concordo de forma alguma, mas na época eu me submeti a isso. E aí eu acabei criando a mentalidade naquela época que talvez a realidade era essa mesma, sabe? De que era passar dificuldade financeira e, como a frase que eu ouvi lá quando eu fui fazer vestibular, de que a realidade era ser falida. Só que, ao mesmo tempo, eu estava nessa clínica, estava no meu consultório e no centro de saúde mental. Tava fazendo as 3 coisas. Começou a ficar bem agressivo para mim esse trabalho lá, por uma questão de valores até, sabe? Coisas que eu via lá que eu não concordava. Nem foi tanto a questão financeira que me fez sair de lá. E passou um tempinho, assim, 2 anos, que foi final de 2017, eu saí da clínica também. E aí eu me deparei mais uma vez sozinha. Então, estando sozinha, eu precisava voltar a criar possibilidades por mim mesma. E indignada com essa realidade aí de psicólogo receber um salário mínimo ou ter que atender a qualquer preço. Eu tô entendendo que por volta de 2017 foi quando você falou, eu preciso dar um basta nessa forma que eu tô agindo, com essas coisas que estão acontecendo na minha carreira. Eu preciso de algo diferente. Sim, exatamente. Eu acho que é o que eu falei, assim, né, e que já foi falado aqui em outros episódios, e concordo aí, né, que a gente não tem orientação, né, não tem um parâmetro, não tem uma referência, e aí vai pela experiência mesmo, né, pelo que a gente vai, os tapas que a gente vai levando, né, então, essa indignação com essa realidade, porque o nosso trabalho, como eu disse, é muito valioso para ter tão pouco retorno, né, o fato de eu sempre fazer muitos cursos, me qualificar, o fato do amor que você até comentou, né, que dá para perceber, né, esse amor que eu tenho pelo meu trabalho e de querer viver dele, também a necessidade de pagar contas, né, então precisava ter uma virada aí. Até quando você estava falando aí da questão, não é que a gente não faça concessões, né, não faça uma caridade, a gente disponibiliza horários aí para atender pessoas que têm menos condição, mas a gente tem que pensar também que não pode ser só isso, porque a gente tem conta para pagar. É a nossa fonte de renda, é o nosso trabalho. Então, a gente precisa cuidar dele, né? E aí, no final de 2017, então, eu saí dessa clínica e no começo de 2018, eu comecei a me posicionar diferente, a ter reuniões com amigos para discutir como que a gente cresceria, né? Eu aumentei o meu preço, que desde quando eu havia formado, então isso já tinha passado 8 anos, desde quando eu havia me formado, eu tinha aumentado R$10 o valor da minha sessão. É muito pouco. Eu te conheci não tem tanto tempo assim, mas eu percebo em você uma pessoa muito diferente, né? Dessa psicóloga que pensava dessas formas
pré-2017 para 2018 ali, que você está aqui contando para a gente. E dá para perceber, assim, que a partir dessas reuniões, o que você chamou, né, de novo posicionamento, aí está usando até um conceito, né, do empreendedorismo e do marketing, você começou a se portar e se colocar no mercado de uma forma diferente. Sim. E eu acho que isso é a ideia central, né, do que é o psicólogo contemporâneo, o que é o profissional contemporâneo, o que ele tem que fazer. Outro dia eu até vi uma pessoa comentando sobre a única profissão que existe no mundo, e ele falando que a única profissão que existe no mundo é o vendedor. Porque todo mundo está querendo vender o seu trabalho, né? Está querendo se vender de alguma forma. Que seja vender uma ideia, seja passar confiança, é sinal que a pessoa compra o que você está falando, né? Então, assim, não é comprar só no sentido objetivo, é no sentido simbólico também, né? De aceitar uma ideia, de aceitar um projeto. Então tá todo mundo se vendendo, tá todo mundo querendo encontrar formas o tempo todo, tá todo mundo encontrando formas de se vender da melhor forma possível, ou se vender da forma que você merece ser vendido ou comprado, né, dependendo do ponto de vista. Então, dá pra sentir, assim, que o que você começou a fazer a partir de 2018 tem muito mais uma lógica do que é esse mercado contemporâneo, de como que ele funciona, do que o que você estava fazendo antes, né? Sim, com certeza. Contando aqui para você, a sensação que eu tenho é que eu vivi assim, fazemos qualquer negócio. O que me oferecer, eu tô indo, sabe? O quanto me oferecer, eu vou aceitar. Uma série de crenças aí relacionadas à vida financeira, à relação com o dinheiro, essa ideia de ter que começar ganhando pouco, cobrando pouco, né? E hoje em dia não é esse pensamento que a gente tem, né? E não é isso que a gente quer passar para quem está começando, né? Exato. Então, outra coisa também foi pensar em qual que é o meu público-alvo, qual que é meu interesse maior dentro da minha profissão, qual que é o público que eu quero atingir. Eu criei, foi em 2018 que eu criei meu Instagram, né, que ainda é pequeno, mas foi nesse movimento que ele surgiu. Só que meio que desiludida desse financeiro também, nessa época eu acabei investindo em outra profissão. Foi um sonho que eu tinha e que aí eu realizei, porque é uma área que eu gosto. Só que hoje eu percebo que também tem um pedaço disso de estar desiludida com a psicologia, sabe? Na questão financeira. Não na minha atuação, na minha realização, nos processos que eu via com os meus clientes. Mas na questão financeira, eu fui buscar outra coisa também. Eu me tornei maquiadora e as duas profissões foram andando juntas. Essa nova experiência de trabalho trouxe para mim uma outra visão dentro da própria psicologia, fazendo com que clareasse dentro de mim o que eu gosto realmente de fazer, assim, qual que é o foco que eu quero dar para o meu trabalho como psicóloga, sabe? Que é muito voltado para a questão de autoimagem. Claro, assim, eu acho que parece redundante, às vezes, falar que na psicoterapia a gente vai trabalhar a autoimagem, a relação da pessoa com ela mesma, né, como ela se vê e tal, mas tem uma outra pegada, sabe? O pensamento que eu tenho hoje, ela tem uma outra pegada, que veio por causa dessa experiência de ser maquiadora. E aí eu fui fazer o curso de análise morfopsicológica, né, que é um trabalho, que é uma leitura que a gente faz dos traços faciais, que vai auxiliar mais ainda num processo de autoconhecimento e essa questão de trabalhar a imagem. Então, me ajudou a investir mais na própria psicologia. E ano passado, no meio da pandemia, a Gabriela maquiadora ficou de lado, porque pandemia não tem festa, não tem evento, não tem nada, né? Então foi uma possibilidade de voltar toda a minha energia realmente para a psicologia. E foi quando eu comecei a fazer a mentoria voltada para psicólogos. E tem ajudado a crescer mais ainda e lidar com o meu consultório como um negócio, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando aí da questão de se vender. É preciso a gente olhar para o nosso trabalho como um negócio. O nosso consultório é a nossa empresa. Eu já tô quase dando uma de Eduardo Bueno aqui nesse vídeo, falando agora que vai começar o episódio. Agora que vai começar o episódio. Depois de toda
toda história aí, né? Vem uma história para poder chegar num ponto ápice, né? Assim, agora Isso. sim. Agora que nós vamos falar sobre o profissional contemporâneo. Exato, né? Mas assim, eu quis trazer esses episódios da minha carreira justamente para poder mostrar a diferença, sabe? De como que era antes e como que era a minha mentalidade antes, para como que tá o mundo hoje. Até porque muitas pessoas, apesar de a gente estar aqui agora em 2021 falando desse mercado, de como é que ele está funcionando, muitas pessoas ainda têm essa mentalidade que a Gabriela estava falando que era a mentalidade que ela tinha. É extremamente comum a gente encontrar pessoas que estão pensando dessa forma. E assim, eu não vou falar em métodos de juízo, eu acho que não tem certo e errado. Tem o que dá certo no sentido de trazer retornos para a sua profissão e o que não tem tanto retorno. Aí vai falar, mas nem todo retorno é financeiro. Claro que não é. Mas se você pode receber por aquilo que você está trabalhando e fazendo bem, por que não? Né? Então, acho que são coisas muito diferentes. E isso é importante a gente bater nessa tecla. Né? Dá para você ser um bom profissional, dá para você ajudar pessoas, dá para você ajudar quem tem condição, e ainda assim ser bem valorizado e remunerado pelo seu trabalho. Até porque a gente também quer ter condição, né? E é esse, como eu disse, é essa a minha fonte de renda. É esse o nosso trabalho. Acho que, por mais que, você disse aí, né, que ainda existam pessoas que têm essa mentalidade que eu tinha aí há anos, né? Hoje, o que se tem de informação sobre empreendedorismo e administração financeira, eu acho que é muito maior do que tinha naquela época. Sim. Então, né, quantos psicólogos estão aí nas redes sociais ensinando outros psicólogos a viver realmente do consultório, a ter uma prática ali consolidada, né, e poder ser o fruto ali da vida da pessoa. A informação tá aí para todo lado. Se a pessoa ainda tá nessa mentalidade que eu tinha, ela tá dando bobeira. E quais que você acha que são as mudanças principais que esses psicólogos e psicólogas que estão ainda meio sem saber para onde ir, quais que são as principais mudanças que essas pessoas precisam começar a perseguir para mudar um pouco esse panorama, ou essa perspectiva dentro da profissão? Primeiro, né, eu vou ser repetitiva aqui, né, porque se o psicólogo é um psicólogo clínico, né, trabalha em consultório, a primeira coisa eu acho que é ver o consultório como um negócio, né, é a empresa dele, a fonte de renda. Então, ficar se submetendo a trabalhar a qualquer preço não é financeiramente saudável, às vezes nem emocionalmente. A gente vendo aí em grupos de supervisão, às vezes até na mentoria, assim, às vezes tem alguém que faz tanta concessão, né, porque tem isso, não, mas eu tenho que aceitar receber, porque é a condição que a pessoa tem e tal, que às vezes acaba gerando uma dificuldade financeira para o profissional e ele de acontecer dele criar uma resistência àquele cliente. E isso não é saudável, sabe? Nem para a clínica ali que está acontecendo, nem para a vida do profissional. Quando se faz só dessa forma, né? Assim, porque é louvável, tem que fazer. Eu acho que a gente faz mesmo, né? Tem que reservar ali os horários para isso mesmo. Mas quando é só assim, é preocupante, assim, para o próprio profissional. Então, é preciso um posicionamento, uma organização disso, de ter noção de todos os gastos que se tem com o consultório, com a profissão, né, com ser psicólogo. Só que não pensar só nisso de pagar contas, né, e arcar com os custos, mas também pensar em ter lucro sim, né, porque é nossa empresa. Fazer uma reserva, né, se organizar, por exemplo, a gente não tem 13º, a gente é autônomo. Sabendo organizar, né, a gente pode conseguir fazer ali uma reserva, e tem vários tipos de reserva, né, mas uma reserva para chegar no final do ano a gente tem um dinheiro a mais, né, igual tem um empregado de uma empresa, ou, sei lá, um funcionário público, o que for, que tem ali o 13º, né, mas, assim, explicações sobre isso, você encontra em outros episódios da Rádio Selfie. Olha aí o segundo pitch no mesmo episódio. Esses convidados estão maravilhosos. Pode me contratar para isso também, Gustavo.
Bom, a gente tá chegando aqui ao final, né, de mais uma conversa. E antes da gente encerrar, Gabriela, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai servir para muita gente que ouve a gente, muita gente que já está no mercado da psicologia há bastante tempo e às vezes sente a necessidade de dar uma mudada, né, na forma de encarar a profissão, ou para pessoas que estão ainda dentro da faculdade. A gente sabe que tem pessoas que não se formaram ainda e escutam os episódios da rádio. O que você faria de diferente se você estivesse saindo da faculdade hoje? Se quando eu formei tivesse toda essa informação que se tem hoje sobre mindset financeiro, empreendedorismo, né, com certeza eu teria construído a minha carreira bem diferente. Se eu tivesse noção disso tudo, pensaria mais nessa organização que eu falei do consultório, assim, de tudo que eu colocar no papel, tudo que eu preciso para poder manter o meu consultório e ainda ter uma reserva e ainda poder ter mais lazer, sabe, o que fosse, não viver só para pagar a conta, assim, com certeza isso seria a primeira coisa, assim. A gente quer se qualificar teoricamente, né? E não pensa que a prática não é só atender. Envolve muitas outras coisas, assim, tem um backstage, né? E hoje se tem mais visão sobre isso, né? Sobre esse lado de como administrar o consultório, crescer nas redes para se fazer mais conhecido. Como eu disse, tem muito psicólogo aí também que está ensinando sobre isso para outros psicólogos também, assim. Eu procuraria uma mentoria porque auxilia demais nisso tudo, e pensar para além também dos atendimentos, né, pensar em outros projetos, outras formas de trabalho, assim, mas que esteja ali dentro do que se quer, né, do que eu quero fazer, mas que eu posso ir além dos meus atendimentos, eu posso oferecer outros serviços, né, e acho que também procuraria já de início criar uma identidade visual, uma marca, né? Não faria concessões tão grandes no meu preço e faria reajustes anuais, né? Que, como eu contei aí, eu demorei 8 anos, sei lá, para poder... Não, dentro de 8 anos eu tinha aumentado R$10 só no preço da minha sessão. Acho que fazer supervisão e psicoterapia, isso eu fazia e não mudaria. Acho que todo mundo tem que fazer, principalmente nesse começo de carreira, né? Mas é algo que é para a vida. E saber mesmo que o cliente não vai bater na sua porta, você tem que se movimentar, né? Então, acho que eu faria isso diferente também, saber que eu preciso me movimentar, né? Porque, como eu disse, a informação hoje tá aí, se você não tá ligado nela, é porque você tá dando bobeira. Repetir de novo, Wilkes. Assim, obviamente são perguntas extremamente, né, hipotéticas, assim, até porque eu acho que não faz sentido a gente olhar para o passado e com a experiência que a gente tem hoje, né? Depois de ter levado golpe, né, e tal, e olhar para lá e falar, né, não era para ter caído, ou eu tinha que ter feito diferente. É muito injusto isso, olhar para o passado e falar, eu tinha que ter feito diferente. Mas exatamente é daqui para frente, né? E isso tudo retrata uma mudança de mentalidade, uma mudança de percepção sobre as coisas, e é isso que a rádio tem falado tanto, né? E a gente falou mais uma vez aqui nesse episódio. Eu penso que talvez uma coisa que ajude muito, mas muito mesmo, a essa mudança de mentalidade, essa mudança de compreensão sobre a profissão, é conviver com pessoas que estão ou que já passaram, né, por esse momento, pessoas que já tiveram mais experiências dentro do mercado. Sempre que a gente compartilha essas informações, e agora eu estou fazendo aqui deliberadamente mais um convite para quem não escutou os outros episódios da rádio, ir lá ouvir, né? A gente sempre está trazendo pessoas aqui estão compartilhando histórias, estão comentando sobre assuntos interessantes desse universo. Quanto mais você se abrir para esse universo, você entrar em contato, conviver com pessoas que vivem isso, né, que já passaram por isso, melhor vai ser a sua condição de compreender, de experimentar, de se abrir para esse novo universo que é o empreendedorismo
não é tão novo assim, né? Mas a discussão ainda é recente. Então, vamos falar assim, é um novo universo para a psicologia, sim, apesar de quem não acompanhar vai ficar para trás. E isso não é uma questão de ser pessimista, não é questão de ser fatalista, é uma questão de realidade, né? É assim que funciona o mercado. Se você não se atentar, vai ficar para trás e isso não é legal. Se vender, as pessoas fazem isso desde sempre. E empreender também, as pessoas fazem isso desde sempre. Mas saber como fazer é outra coisa. E hoje você tem mais possibilidade de ter uma orientação dentro disso. Se a possibilidade está aí, a gente tem que se agarrar a ela. Tem a música, né, que fala: o golpe tá aí, cai quem quer. Opa, golpe não. Golpe não, chega de golpe, por favor. A oportunidade tá aí. Gabriela, muito obrigado pela conversa. Acho que isso vai contribuir bastante, né, para todo mundo que está ouvindo, que acompanhou até aqui. Obrigado mesmo, de verdade, tá? Eu agradeço muito também, foi bem bacana poder compartilhar a minha história, assim, relembrar, tinha coisa aqui que eu nem lembrava, igual essa questão do golpe também me surgiu quando fomos falar sobre isso, assim. Né? Eu acho que foi tão vergonhoso para mim que estava guardado numa caixinha, numa gaveta, bem lá no fundo, assim. E a oportunidade de trazer mais informação, né, para quem já está aí com uma caminhada e para quem está começando também, né, é muito bom a gente poder contribuir. Queria agradecer também a todo mundo que ouviu a gente, a quem acompanha a rádio desde o início, para quem está chegando agora. Falar do nosso quadro, né, o Cinema na Rádio, que está bombando lá com as nossas análises de filme, com o Lucas Albertoni, que está presente em todos os lugares, né, um onipresente Lucas Albertoni, e o Bruno Cury, que também é um cinéfilo de marca maior. Eles estão fazendo um trabalho incrível lá no Cinema na Rádio, são as nossas lives de quarta-feira. Segue o perfil da rádio lá no Instagram, @radio.self, acompanha lá os dias de lançamento. Se você tem alguma mensagem para mandar para a gente, vai lá no nosso perfil do Instagram, manda direct, manda e-mail para contato.radioself@gmail.com e a gente se vê por aí. Um abraço para todo mundo e todo mundo fique esperto, não caia em golpe.